Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntos, não é, Eliane? Sim, né, Mirtes? Porque para nós é um prazer, a gente tem sempre um assunto diferente, às vezes é alegre, às vezes não muito, né? Mas espero que você goste e nos acompanhe. Hoje nós vamos falar sobre protegendo o coração. É um bom, né? Esse é um assunto bom, não é? É um bom assunto. E eu vou te dar alguns dados, vou ler para você aqui alguns dados bem recentes mesmo. De acordo com o Ministério de Saúde, por ano, cerca de 300 mil pessoas sofrem infarto agudo de miocárdio, que é popularmente conhecido como infarto, né? Isso. Infarto, ataque cardíaco, né? É. Desses 300 mil, 30% são vítimas fatais. Então, com um número desse, é natural que todo mundo procure se cuidar um pouco, né? Eu mesmo, o meu pai faleceu aos 64 anos com infarto fulminante. Com infarto fulminante, né? Novo de tudo. Então, tem uma porção de coisas que eles nos informam que colabora para isso. Fatores genéticos, então você é candidato também. Eu sou candidata, eu sempre me cuidei porque eu já sabia que eu estava na fila. Disso, tá na fila. Fatores genéticos, hábitos não saudáveis, né? E são esses dois, na verdade são fatores genéticos e os hábitos não saudáveis, são os dois maiores fatores que eles dizem que acontece isso, né? Isso. E que se a gente conseguir melhorar isso, né? Que é assim, o fator genético é uma predisposição do seu organismo para que aquilo aconteça. Sim. E se o organismo já tem uma predisposição, você ainda não cuida e tem hábitos que vão prejudicar o teu coração, aí tá fatal, feito, né? Então, aí vem assim, quando se procura um cardiologista, né? É verdade. Quanto antes, por exemplo, depois, a gente sabe que o organismo, depois dos 30, 20 e pouco, já começa a envelhecer. Eu acho, aos 25 anos começa a envelhecer. Então é bom que se marque uma consulta anual, quando você não tem nada, né? Isso é bem de prevenção mesmo, isso, né? E é isso que eu ia falar. Eu acho que esses check-ups que a gente faz atualmente é muito interessante, porque você pega muita coisa no começo, né? Sim. E é melhor você prevenir do que depois tratar uma coisa com remédio, cirurgia, e depois que a situação já está instalada, né, Mirtes? E sabe, e o fato, agora uma coisa que você precisa ouvir, o fato de você estar se sentindo bem, sempre não te isenta de fazer o seu check-up anual. Isso. Não é verdade? Eu acho assim, até porque você está se sentindo bem que você deve fazer. Para manter, sabe? Tem muita coisa silenciosa, né? Porque assim, a doença, às vezes, ela caminha num silêncio subclínico, né? Que a pessoa não vê. Não vê. Você sabe que esses dias a gente teve uma experiência na minha casa. Porque você diz assim, eu estou me sentindo bem, o cardio, o lugar que você vai fazer o check-up, eles marcam com antecedência. Você vai esse ano, ele já fica marcado para o ano que vem. Exatamente. Só que em um ano, às vezes você se atrapalha. Naquele dia você tem uma viagem, alguma coisa, aí você empurra e tudo. E a gente percebeu que nessa história de circunstância, marca, depois vou marcar, que meu marido ficou 2 anos sem aparecer, não. Não estava sentindo nada de diferente quando... não, agora tem que ir. Em 2 anos, o funcionamento da tireoide mudou tanto, e isso não tinha sintoma nenhum. Mas sabe o que aconteceu? Assim que ele fez, e que fez essa medição, eu vou te falar que em 2 semanas, em exatamente 2 semanas, ele perdeu 8 quilos. Ele estava, a tireoide dele estava... hipotireoidismo, né? Não estava funcionando. Ele não tinha outros maiores sintomas.
Mas só o fato de corrigir isso É, voltou a ter uma qualidade. Exatamente. O metabolismo diminui, né? É. Porque a tireoide, ela regula muito todos os hormônios do corpo, né? Então, a gente acaba tendo um metabolismo mais lento e acaba engordando, assimilando mais, inchando mais. A gente está falando proteger o coração. E todo mundo conhece os mais comuns que a gente vai citar. Colesterol alto, Isso. pressão alta, diabetes, né? Diabetes. Acima do peso, né? Acima do peso mesmo. Tudo isso contribui para você. E a sociedade, a cultura, as mídias, todo mundo recomenda isso o tempo todo, né? Hoje em dia, né, Mirtz, acho que a gente pode lembrar, assim, todo alimento hiperprocessado, né, Sim. muito industrializado, e os embutidos, né, Sim. quanto mais presunto, aquelas coisas que tiverem uma química muito forte, prejudica muito o corpo, né? E o excesso de açúcar também. Também, porque hoje em dia, os com refrigerantes e esses doces maravilhosos isso. espalhados por aí, né? E tem uma coisa escondida, né? Como eu falei dos ultraprocessados, eles são adicionados a frutose ou algum Sim. para dar aquele sabor mais gostoso. Então, eles são hipercalóricos também, Também, né? sabe? Tem pessoas que dizem assim, ao invés de tomar um refrigerante, tome um suco processado. Não, o suco processado tem mais açúcar que o próprio refrigerante. E é o que o pessoal fala, né? Por exemplo, a gente, para chupar 2 laranjas ou 3, já é muito, né? Agora, numa embalagem daquela, tem acho que 10, 15 laranjas. Você toma um copo com 8 laranjas, só de açúcar e frutose em cima. Sim, né? é muita coisa. É uma carga pesada. Então, tá aí, sabe? Eu acho assim, tem os exemplos para você cuidar disso, todo mundo conhece, só que a gente vai repetir mesmo. Manter um peso ideal, fazer atividades físicas. Isso, atividade física é fundamental. Fundamental, né? Tudo. Até dormir bem, né? Dormir bem é outra coisa. Se você fizer isso, você já dorme bem, né? Evitar tudo que é excesso, né? Excesso de... Evitar álcool, evitar cigarro, né? Evitar excesso de sal, de açúcar, de tudo, né? Então, e é bom seguir essas recomendações. Nós estamos falando de cuidar do coração, mas o coração só é um músculo cardíaco, né? É isso que nós vamos conversar hoje. O que é o coração? O que é o coração? Queridos, simbolicamente, na figura humana, quando nós olhamos para o ser humano, o coração sempre teve uma conotação muito maior do que um simples músculo cardíaco. Do que um simples músculo cardíaco, com certeza, né? É sempre aquela coisa, é amigo do coração. Amigo do coração. Guarda no coração. Guarda no coração, saiu do coração. Né? Tá com o coração partido, né? Aquele sabe? que o coração apanha no peito. Sabe, os antigos, isso lá na antiguidade mesmo, eles não tinham os conhecimentos de hoje, nada a respeito de circulação e de outra coisa, de circulação de sangue, mas eles sempre atrelaram que as coisas que chamavam nossa atenção, as coisas fortes vinham de dentro de nós, de dentro do coração. E eles, na Grécia Antiga, né, eles achavam até os humores, né, que tinha o colérico, que tinha mais força. Tinha a ver tudo, ou então mais lento. Eles sabiam que alguma coisa de dentro fluía que dava essa toque da personalidade. Né? Então, ele é realmente um dos órgãos principais do corpo. A ciência diz isso, o ser humano diz isso. Agora, o que a Bíblia diz sobre ele, sobre o coração? Isso é bom, né? É bom a gente chegar lá. Vamos começar a ler? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É lindo. Olha que legal. É lindo. Vou ler para você outras coisas a respeito do coração. Por exemplo, lá em 1 Samuel 2:1, uma oração feita por Ana diz assim: então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Uma oração colocando realmente alegria em termos de coração. Né? Passa por ali, né? Vou ler mais um para você. Salmo 13:2 diz assim:
o salmista perguntando a Deus: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Olha. Então, o coração como um lugar de tristeza. Tristeza na alma, né? Dói fundo, né? E fechar a Bíblia com mais um versículo, com mais um salmo, Salmo 28:7, que diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com meu cântico eu louvarei. Meu coração confia, meu coração exulta, né? Eu gosto também, você não citou, mas eu gosto muito quando fala de Maria, né? Que em algumas situações que ela guardava no meu coração, ela disse. Eu acho que a gente, como mãe, tem muita coisa assim que você não pode falar, às vezes não deve falar, ou algumas situações que é só no coração que você guarda é no coração, mesmo, né? Sabe? Eu gosto disso. Mas isso é bíblico. A Bíblia, eu mostrei para você, eu não estou afirmando, eu mostrei para você que a Bíblia diz que o nosso coração abriga sentimentos. Sim, sim. Né? O nosso coração abriga sentimentos. Porque assim, né, o técnico um pouco é que como são liberados endorfinas, às vezes adrenalina, noradrenalina, um monte de coisa, que a hora que vem do cérebro, mas assim, a hora que chega no coração, pum, distribui no corpo. É aí que vai. Dá aquela explosão e é ali que o corpo todo reage. Então, a partir dali que o corpo sente, né? Então a gente vai dar uma olhadinha como proteger esse coração tão sujeito aos nossos sentimentos, né? Você veja só, mais um de Provérbios. Provérbios 14:10 diz assim: o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participa o estranho. Sabe, um coração que sente tristeza, que a gente já disse, né? Sim, e um coração também que Paulo relaciona com amor. Isso a gente sempre sabe, né? Mas veja só, ele falando aos Coríntios, ele diz assim, Coríntios 7:3: não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Olha, que né? Forte de vida, função, né? De vida e morte. Sabe assim, tá no meu coração porque para viver, para morrer, né? Isso é legal. Sabe? Agora, a Bíblia também fala que é neste lugar, e nós estamos falando como protegê-lo, que brotam as más intenções. Marcos 7... Tem o outro lado, a sombra, né? Tem. Marcos 7, começando 21, diz: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então não dá só para romantizar, né? Não. É porque, vamos dizer, o palco da nossa alma lá tem de tudo. Tem as coisas boas, a emoção, o carinho e o amor. Mas vai ter a inveja, vai ter, sabe? Vai ter a ira. E nós temos temos que entender esses espaços, né? Essas emoções. E sabe por que a gente tem que entender isso, queridos? Porque independente de tudo que a gente falou até agora, a Bíblia também diz que o nosso coração é o lugar da habitação de Deus. De Deus, olha, né? Que forte. Então por conta disso que nós vamos continuar essa conversa no segundo bloco. A gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta.
nós estamos falando como proteger o nosso coração, a gente já falou do nosso coração, a sede de todos os nossos sentimentos, mas ele também é o lugar de habitação de Deus, né? É onde Deus habita. Eu gostei muito de um exemplo que eu encontrei, que se você perguntar para uma criança, vamos pensar em duas crianças, uma que realmente nunca foi criada lendo a Bíblia e tudo, se você perguntar, por exemplo, onde é que mora Deus, talvez ela diga, Deus mora lá no céu. Lá no céu, provavelmente. Né? Mas se você perguntar para uma criança que foi criada por pais, que vão à igreja, que leem a Bíblia, que compartilham, faz devocional junto, ela pode dizer que ele mora aqui no meu coração. Né? Certamente. Eu gostei disso, sabe por quê? Porque essa era a imagem que eu tinha quando era criança. Eu fui criada em colégio de freiras. Eu sempre estudei em colégio. A minha cidade era pequena, era no Educandário Divina Pastora. Olha que lindo. E essa imagem para mim era muito forte, de Deus habitar no meu coração. Isso. Né? Agora, tem uma oração, e essa eu vou ler para você, porque é das minhas orações preferidas, né? Feita por Paulo, que vai falar do nosso coração. Está lá em Efésios 3, a partir do 14, que diz assim: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ai, que delícia. Está a essência linda, do Evangelho, de tudo, né? É de tudo. maravilhoso. Gente, dobrar o... Paulo falando assim, sabe, para que Cristo habite no seu coração, é o lugar da nossa habitação. E habitando lá, nós vamos entender deste amor que excede tudo, toda a compreensão, né? Tudo. Exatamente. E nos faz exatamente essa ideia, né? A gente tem, às vezes, é tão pequeno, né? A gente é tão humano. E a hora que você ama a coisa, parece que abre um portal, né? Assim, transcende mesmo que todo o entendimento, né? Que todo cresce e evolui, sabe, aumenta. Agora veja uma beleza de tudo isso. A beleza de uma oração como essa, e que nós falamos para você, só que também nós temos uma coisa chamada consciência. Nós estamos falando de coração e de consciência. E de razão. E a própria Bíblia vai esclarecer a respeito disso. O livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Olha, é isso mesmo. A lei do Senhor na nossa mente e no nosso coração. Exatamente. Porque não dá para separar, né? Não pode. Não é assim, existe uma lei que diz isso, isso e isso. E existe uma graça, né? Ou existe um amor que é assim. Não, ao estar no amor e agir pela graça de Deus, a lei não é que vai ser deixada de lado, mas ela vai ser vivida de uma maneira fluida, né? Vai envolver, essa é a nossa consciência, sabe? Deus nos deu uma lei, nós temos todos esses sentidos que expressam os nossos sentimentos, né? E tudo mais, né? Mas essa lei escrita por Deus no nosso coração e a consciência que a gente tem que ter dela, e a necessidade, principalmente, de obedecê-la. Obedecer, sim. Né? E cientificamente, acho que as últimas notícias que a gente tem é que quando eles fazem ressonância magnética e pedem para a pessoa orar, acende justamente aqui no lobo pré-frontal, que é justamente o da razão. Como é que aciona a razão e uma coisa tão emocional, íntima, né? Que tem a ver com emoção. Que ligação tão forte, que não é só razão e não é só emoção. Agora, você imagine se num lugar desse que nós estamos falando, que envolve toda essa complexidade,
o inimigo ia deixar isso de fora. Né? Jamais, né? Então, se o nosso coração é esse lugar, o lugar da morada de Deus, o lugar onde nós temos que fazer esse esforço, também é um lugar onde o inimigo das nossas almas vai nos tentar, e por isso a gente precisa proteger isso. Ciente, com muito cuidado, exatamente. Sabe, porque se o seu coração for ferido, tanto no natural quanto no espiritual, acabou. Né? Simples assim. Traz morte. Guardar o coração. Tem que guardar mesmo, né? Então, quando ele está sendo atacado, dá ainda para a gente começar a cuidar. A cuidar, exatamente. Você pode ver, quando a pessoa tem um princípio de um infarto de miocárdio, qualquer coisa, se ele for atendido a tempo, ele põe stents e desentope veia, né? E tal. Pode até botar stent mesmo, né? Não, além do stent, o marca-passo. Marca-passo, né? Exatamente. Coisas assim. Para as batidas. Para as batidas e tudo mais. E também quando a gente perceber esse ataque do inimigo, né? Tentando nos fragilizar, né? A gente vai buscar isso em termos de fé. E o exemplo que eu encontrei para mostrar para vocês é um trecho bem conhecido do Evangelho, quando um aleijado, né, lá em Cafarnaum, ele queria ser curado, os amigos dele tentando ajudá-lo, sobem no telhado e descem ele até Jesus, e a fala de Jesus está registrada em Marcos, capítulo 2, eu vou começar a ler para você no 5. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Olha, uau! Uma atitude, né? E assim, uma cura física foi feita a partir de uma cura. Ele disse, para que você saiba que eu tenho este poder de perdoar pecado, de limpar teu interior, levanta-te e anda. Se a gente entender isso, né? Nossa, a gente vai se perdoar, vai se curar e vai ter atitude de fazer alguma coisa proativa. Mas eu gostaria também de chamar a atenção aí, quando a gente está falando desta cura, quanto que o outro, o amigo, tem importância nisso, porque houve um trabalho grande dos amigos em carregá-lo, em ter a ideia ou a criatividade de descê-lo pelo teto. Então, tem um trabalhar aqui na Terra de amigos, né, que nos ajudam muito. Né, esse é o espírito cristão, é o evangelho em relação ao outro. Realmente, como paralítico, ele jamais poderia ter chegado e também enfrentar uma multidão, né? Mas que bom que tiveram gente amorosa e amigo que ele pôde receber essa bênção. Né? Então, e ter o coração curado. Quando nós estamos falando em proteger o coração, Mateus também, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes, enfim, felizes, aqueles, ele vai dizer assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma bem-aventurança. Ele diz que um coração curado, um coração puro, um coração bom, tem a capacidade de ver a Deus. Perfeito. Né? Deus se revela a ele. Sim. Né? E sabe, queridos, tem a capacidade de ver a Deus. E quando nós temos essa capacidade de ver a Deus, a gente pode também ver os outros como Deus vê. Isso. Você deu o exemplo dos amigos aí. É a maneira do cristão olhar para o outro. Da maneira como Deus olharia. Né? Olha que legal, é isso mesmo. Né? Então, existe também, a gente tem que olhar, uma batalha espiritual. Sempre o inimigo nas nossas almas. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, querendo encontrar alguém que ele possa tragar, destruir, matar. A gente tem que estar atento para isso, porque ele pode tentar mexer com coisas do nosso coração. Certamente. E certamente vai, né? Vai mesmo. E o salmista, o Salmo 17, no Salmo 17, diz assim a palavra de Deus. Ouve, ó Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração. De noite me visita.
Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Olha só que oração. Que né? oração forte de entrega de fato, porque a hora que ele fala, sonda-me, né? Que realmente é para ver se tem alguma coisa. Ele diz assim, sonda o meu coração. E ele está afirmando, o que eu estou te falando... eu estou falando o que é certo, o que é correto, não está saindo nenhuma iniquidade, mas o senhor pode sondar meu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio, exatamente. E existe a possibilidade de pessoas falarem muitas coisas que não estão no coração. Não é assim que é? Sim, né? Que você... Duas coisas, né? Pode agir de acordo com o que é esperado, mas lá dentro você está discordando ou não está gostando. Pode falar, né, de uma maneira pensada, mas que não seja aquilo que você realmente quer dizer, que você realmente está sentindo, né? As pessoas podem... E a dica de Davi aqui, né, o que ele está passando mesmo, é que ele está dizendo que uma das maneiras dele proteger o coração dele é cuidando da língua dele. Ele está falando de coisas... reais do dia a dia, reais né? do dia a dia, e não está falando iniquidade e tudo. Então, queridos, a gente tem que pensar que uma das possibilidades de expor o nosso coração é a gente ter língua maldosa, de falar inverdades, coisas más, né? É isso que eu falo, né? O músculo da língua é potente, às vezes, para acabar com a vida da gente, sim, né? né? É perigoso demais, né? Davi, ainda nesse Salmo 17, ele diz assim, no verso 8... Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Então, quando ele está pedindo essa proteção, mandando sondar o coração, ele pede que Deus guarde e ele usa a menina dos olhos, né? Ele usa essa metáfora da pálpebra. Isso. Porque, gente, a pálpebra, esse piscar, é o músculo mais rápido que nós temos no corpo, né? É uma piscadinha, não é assim que a gente diz? Uma piscadinha e pronto. Ele está dizendo assim, ele diz, faz desse jeito, não deixa nem piscar, eu quero essa proteção, sabe, queridos? E tão delicado, eu vejo isso, né, de tão rápido, e muito delicado, uma batida, uma coisa, você acaba perdendo a visão, né? E tudo mais. E proteger, né, também. Então você está protegendo o teu coração, isso, né? Sabe, quando a gente tem que ter um parâmetro, e ele está usando Deus, porque quando a gente vai ao médico, você vai fazer um exame de sangue, o médico quer saber como é que você está. Existe um parâmetro. Sim. Você tem que ter X. Aí você tem A, B, Y, qualquer outra coisa, né? Você... Está dentro de um parâmetro. De um parâmetro. Tá você precisa chegar lá. Né? Isso. Todo exame tem uma referência. Isso. Né? Então, Davi está dizendo assim, a nossa referência é o Deus. Senhor. É o Senhor. A minha proteção e tudo mais é o Senhor. Querido, só deu tempo da gente colocar mesmo uma das proteções, que é esse cuidado com a fala, com a boca e tudo mais. Temos que voltar, Mides, fica aí pra gente falar, né, das outras. E fica o convite para você estar conosco, então, num próximo programa, tá? Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.